E agora estaremos lendo o versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Gênesis, que nos diz a palavra do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Meus queridos irmãos e amigos, na continuação dessa reflexão bíblica, baseado no livro de Gênesis, nós falaremos sobre esses 2 versículos tratando sobre o livro das gerações. Ler o capítulo 5 leva-nos ao seguinte entendimento. Primeiro, o homem tem valor para Deus. Segundo, descreve os aspectos da fase humana em sucessivos estágios. Terceiro, destaca a linhagem de Sete. Dele vem Noé, o homem escolhido para a construção da arca. Em quarto lugar, destaca o começo da derrota da morte, pois Enoque é trasladado. Observe bem que o capítulo começa dizendo: este é o livro das gerações de Adão. A expressão no hebraico é Sefer Toledot, livro das gerações. Crê-se que antes era um livro só, e aqui nós temos uma narrativa em forma de cântico. Em destaque, no versículo 1, além de se tratar do livro das gerações ou desse cântico, nós podemos ainda analisar que o autor está dando ênfase à criação do homem feito à imagem e à semelhança de Deus. No versículo 2 diz assim: macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Observe uma coisa nesse versículo 2, em se tratando do homem. Aqui nós temos o nome de Adão. Esse nome, Adão, ele está sendo incluso aqui como representante da raça humana. Mas não somente isso. A palavra Adão, que já foi explicado anteriormente, trata-se também do homem como um ser frágil, como um ser humano, do homem como um ser totalmente pequeno. Isso nós podemos analisar dentro do contexto bíblico, na carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 11. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Então nós podemos analisar que esse homem, Adão, expressa a sua fragilidade humana. E também, representando aqui o seu nome, como a raça, ele carrega também o aspecto feminino. Isso é interessante, mas nós queremos analisar e partilhar com os irmãos que a criação do homem e a narração desta criação aqui, no versículo 1 e 2, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, então perceba que o homem é um ser fraco, pequeno, e toda a sua glória, toda a sua honra só vem por causa do próprio Deus. Deus cria o homem é feito à imagem, à semelhança de Deus. E aí no versículo 2 está sendo bem claro, bem explícito, o autor quando diz: macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Em momento algum se fala aqui sobre a grandeza do homem como um ser poderoso, autoexistente. Não, o homem e a mulher ambos vieram do mesmo Deus, foram feitos pelo Deus Todo-Poderoso. Razão pela qual, quando nos voltamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, está sendo dito que nem um varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão. No versículo 12 está claro, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus.
Deus faz a mulher da costela do homem, mas o homem vem de Deus, então não há diferença alguma. Não há por que o homem se orgulhar e nem por que a mulher se jactanciar. Na verdade, tanto o homem como a mulher vêm de uma só fonte, do Deus Todo-Poderoso. Observe que o texto fala que Adão gerou um filho, segundo a sua imagem e a sua semelhança. É isso que nós podemos ver aí no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. É muito interessante que no capítulo 1, versículo 26, é destacado com precisão a imagem e a semelhança de Deus. A primeira destaca a formação do homem como um ser racional e moral. Isso em se tratando da imagem do homem. Agora, em relação à semelhança, nós podemos entender aqui que essa trata da simetria com a vontade de Deus, entre o homem e Deus, trata aí da comunhão. Então, enquanto na imagem que o homem carrega vindo de Deus, aponta para o seu lado racional, para o seu lado moral, que faz com que o homem seja um ser responsável pelos seus próprios atos, a palavra semelhança está mais ligada à comunhão do homem com a vontade de Deus. Para muitos estudiosos, o que foi perdido na queda foi a semelhança e não a imagem. O homem carrega a imagem de Deus em si, que é a capacidade racional e moral. Mas quanto à semelhança, que trata da simetria, da vontade, da comunhão do homem para com Deus, essa foi perdida na queda. Então, meus queridos irmãos, o que nós podemos entender logo nesses primeiros 2 versículos é que o homem é um ser criado por Deus, é que o homem é um ser frágil, é que o homem ele tem tanto a capacidade racional como moral, como também ele desenvolvia essa comunhão gloriosa com Deus, que agora, para ele ser semelhante a Jesus Cristo, ele precisa ser restaurado pela fé na cruz de Cristo Jesus. É isso que nos assegura a palavra do Senhor, e é isso que devemos guardar em nossos corações, para que possamos manter a nossa comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.